Olá, boa noite, moçada. Agora eu gostaria de encaminhar vocês para fazer o tutorial que é sugerido para a gente usar junto com o SolidWorks, tá? A gente vê aqui na lição 3, iniciação rápida em 40 minutos. O objetivo da lição é criar e modificar a seguinte peça. Essa daqui, a gente, agora que já terminou a lição número 2, conhece as funcionalidades básicas. A gente já fez um projetinho na aula passada. O que a gente vai aprender agora? Utilizar recursos 3D para criar uma peça 3D, conforme a gente fez antes. Criar um esboço a lápis do perfil de um giz e um apagador. Isso daqui a gente não vai fazer agora. Trabalhar com um estojo comum para música, software e determinado tamanho do estojo para CD. Também não vai ser desta vez, tá? A gente vai ficar em cima desta pecinha aqui. Matemática. Aplicar relações concêntricas, mesmo centro, entre círculos. Entender a conversão de milímetros para polegadas em um projeto aplicado. Aplicar largura, altura e profundidade a um prisma reto, que é uma caixa. Calcular o volume de um prisma reto. Mas hoje mesmo o que a gente vai fazer é criar esta peça. Siga as instruções apresentadas em Introdução, lição 1. Peças dos tutoriais SolidWorks. Nessa lição você vai criar a peça mostrada à direita. O nome da peça é Tutor 1. Depois aparece aqui uma avaliaçãozinha. Então ele está pedindo para a gente entrar no SolidWorks. Isso eu já fiz aqui. E então nós podemos clicar aqui em Novo. Deve aparecer assim para vocês. Peça. Provavelmente demora um pouquinho aí para vocês também. Não tanto quanto o meu computador. Então, turma, a gente vai clicar agora nesta casinha que aparece aqui ao lado, tá? Neste menu, aparece aqui, recursos do SolidWorks. Clica na casinha. Clica agora em tutoriais. Aqui nós temos tutoriais por categorias. É o mais fácil de encontrar essa pecinha agora, esse nosso estudo. Deixa eu ver se está em introdução. Isso mesmo, introdução, lição 1, peças. O tempo estimado para fazer esta peça aqui são 30 minutos. Olha, eu acho que eles superestimam a gente, porque eu nunca consegui terminar da primeira vez que eu tentei um tutorial no tempo que eles estipularam, tá? Bom, mas eu vou achar que dá para fazer em 30 minutos e vou fazer em 40 ou 50, não tem problema. Clico em lição 1. Aqui ele vai mostrar, né, o que vai ser produzido nessa lição. Ele faz uma visão geral. E aqui vai aparecer então os tópicos desta lição. Então, por um acaso, você começou a fazer uma lição e não pôde concluir porque teve que sair, teve que em casa fazer alguma outra coisa,
você pode então avançar para um outro capítulo da mesma lição. Como eu estou começando desde o começo, eu venho sempre no botãozinho avançar. Ele pede assim: definir um novo documento de peça. Abra um novo documento de peça e salve como tutor 1. Eu já abri um novo documento que é peça 1, mas ele pediu para salvar como tutor 1. Então eu vou salvar e vou encontrar o lugar certo para guardar isso. Vou escrever tutor 1, sem espaço, sem nada. Não esqueça, pessoal, vocês têm que guardar isso aí no computador de vocês, no instituto, no disco D. E naquela pastinha que tem o nome de vocês. Se não tiver uma pasta aí com o nome de vocês, vocês criem uma nova pasta. Tudo bem? Salvei aqui. Instruções. Se você não souber como abrir um novo documento, como salvar, ele mostra também. Então, é bem bacana. Ele deixa essa alternativa para quem não tem a familiaridade ainda, porque isso daí já foi ensinado num outro tutorial antes. Então ele fala para criar a base. Se você já sabe criar a base, é só fazer. Se você não sabe, você vem aqui em instruções e assim vai acontecer todo o tempo. Você olha a figura, sabe fazer isso? Ótimo, faça e avance. Não sabe? Vem em instruções e ele vai te ensinar o passo a passo. Fala assim: clique em ressalto base estudado, barra de ferramentas e recursos. Então eu vou procurar na barra de ferramentas recursos, aqui, barra de ferramentas recursos. Vou procurar esse botão. Vamos supor que eu não encontre a barra de ferramentas recursos, pode ser que ela nem esteja aqui ainda. Como por exemplo, eu tenho aqui uma barra de ferramentas soldagens que vocês não têm de vocês. Quando você não reconhece a barra de ferramentas, onde está o botão, você pode tentar clicar nele. Ó. Neste caso tem um link e ele vai te mostrar onde que você deve fazer o clique. Ele te dá aqui algumas outras informações. Isso daqui você pode procurar mais tarde, tá? Para a gente ocupar menos tempo, eu vou já avançar. Selecione o plano frontal. Então, para selecionar o plano frontal, basta clicar nele. Clique em retângulo. Tem aqui o retângulo. É esta mesma figura que foi usada aqui. Número 4. Posicione o ponteiro sobre a origem do esboço. A origem do esboço é esta daqui. Então, eu vou clicar. Vou afastar e vou clicar novamente. Ele vai te dando informações extras aqui que eu não vou fazer agora. Solte a ferramenta retângulo de canto. Como que eu faço para soltar? Posso clicar aqui ou apertar o ESC. Avançar. Clique para selecionar na barra de ferramentas padrão. Eu não vou fazer isso. Não acho que seja produtivo, tá? Arraste um dos lados azuis ou arraste o vértice para redimensionar o retângulo. Também não vou redimensionar o retângulo. Vou deixar como está e venho direto aqui para o número 3, dimensão inteligente. Em dimensão inteligente, ele escolhe esta linha aqui de cima e ela tem que ficar laranjada para isso. Então, clico. Depois, clico novamente para posicionar. Você deve deixar afastada a cota. Defina o valor como 120. Então, eu digito 120 e aperto Enter. Clique em OK. Eu apertei o Enter e dá na mesma. Ele pede para dar um zoom aqui para ajustar. Ao invés de dar esse zoom, eu posso apertar o F
que é a mesma coisa que este botão, que eu não costumo usar. E aqui eu vou usar o zoom para me afastar um pouquinho da peça. Estou rolando o botão do meio do mouse e agora clico do outro lado. Estou fazendo como ele está fazendo ali, mas não teria nenhuma diferença de fazer essa cotagem aqui deste lado, tá? A distância daqui da cota sempre tem que ser a distância de aproximadamente 1,5 altura no mínimo do tamanho da fonte. Então aqui caberia mais 120 e mais 120 aqui, umas 2 vezes, tá bom. Avançar. Clique em sair do esboço. Eu clico aqui em sair do esboço. E ele fala, no Property Manager do ressalto extrusão é aberto o painel esquerdo, então como aparece aqui. Ele pede então para a gente em direção 1, é esta a direção 1, selecionar cego, já está selecionado. Tem outras opções, mas essa é a que eu quero. Em condição final, defina profundidade, esse daqui tem em condição final, desculpa, só de passar o mouse aqui por cima ele já mostra pra gente. E defina profundidade como 30. Profundidade, dá para ver que este símbolo é igual a esse símbolo aqui. E eu vou marcar 30, o padrão ele ir avançando de 10 em 10. Clicar em OK ou apertar o Enter. O que eu preciso fazer agora? Ele vai ensinando aqui mais algumas coisas, né? Que você pode ver depois. Então, a figura aqui, o modelo está pronto, verifique seu modelo, abrir o modelo pronto para esta operação, não vamos fazer isso. Agora, o que ele quer fazer? Ele quer fazer este ressalto aqui. Se você sabe fazer, faça e avance. Que depois ele vai cortar isso. Então, eu vou usar aqui como ele tem pedido. As instruções dele então diz: clique na face frontal, esta daqui é a face frontal. Clique em ressalto base extrudado, este é o ressalto base extrudado. Clique em normal A, isso eu não vou fazer, eu vou apertar Ctrl 8, que é a mesma coisa. Clique em círculo, aqui tem círculo. Clique perto do centro da face e mova o ponteiro para esboçar um círculo. Então vou aqui perto do centro, vou clicar, afastar e clicar de novo. Agora a dimensão inteligente, número 7. Número 8, selecione o círculo, é uma circunferência. E agora ele quer que eu defina o valor como 70. Posso deixar até aqui no meio disso e marcar 70. Clique em OK ou Enter. Agora, ainda estou com o botão Dimensão Inteligente ligado. Eu vou clicar nesta aresta aqui em cima e vou clicar na circunferência. E ele sempre vai buscar o centro da circunferência. E o valor que eu vou marcar é 60, Enter. Então, eu já defini a altura dele. Eu vou aqui soltar esse botão só para mostrar, mas não precisa fazer isso, tá? Só para mostrar para vocês que a minha circunferência agora não consegue sair desta distância paralela a esta aresta aqui de 60 milímetros o tempo todo, ela está nessa distância. Então, eu não posso ter mais este esboço caminhando da direita para a esquerda. O que eu devo fazer então? Colocar mais uma restrição. Essa restrição vai ser uma outra cota de 60. Se aqui era 120, 60 aqui e 60 aqui, vai colocar a circunferência bem no meio. Então eu seleciono esta linha aqui, espere sempre a linha ficar alaranjada para você clicar.
esta outra, marco 60, Enter. Agora aparece totalmente definido aqui embaixo, tá vendo? Isso é excelente. Totalmente definido significa que o esboço não tem mais movimento. E antes ele era azul e ficou preto. Ele pede para a gente sair do esboço, E então, pessoal, para a gente poder enxergar o que está acontecendo, clique com o botão do meio do mouse e movimente o mouse. Então ele está querendo fazer o quê? Criar um sólido ali. E como nós vamos fazer isso? Colocando a profundidade de 25, aqui era 30, como ele caminha de 10 em 10, então eu prefiro digitar e apertar o Enter. E aperto o Enter de novo. Bom, agora apareceu o ressalto extrusão 1, que foi a primeira caixa que a gente fez, e a extrusão 2, que foi essa segunda extrusão, o segundo sólido. Agora ele quer que a gente faça um furo. Para quem não sabe fazer o furo, vamos lá, instruções. Clique em corte extrudado, é esse cara aqui. Selecione a face frontal do ressalto circular. Então, o que ele está pedindo? Para a gente selecionar esta face aqui. Já selecionei. Então, ele criou um esboço nesta face. Ó. Dá para ver que a origem ela está paralela a esta face. Não consigo desenhar muito bem assim de lado, então aperto Ctrl 8. É a mesma coisa que clicar em normal A. Clique em círculo. Então vou clicar aqui em círculo. Posicione o ponteiro sobre o centro do ressalto. Agora sim, eu consigo fazer isso e vincular esse meu clique com uma característica da peça já. Como é que eu faço isso? Então eu cliquei aqui em círculo. Da primeira vez não tinha dado certo. E agora eu quero achar o centro dessa circunferência. Para achar o centro, só passando o mouse aqui por cima, ele já aponta para mim ali uma nova figurinha. Então aparece agora um quadradinho amarelo, né, mostrando que vai ser fixado este ponto aí. Ele vai estar nesta interseção. Ele vai memorizar esse meu clique aqui, não vai mais soltar. O centro desta minha nova circunferência sempre vai estar junto com o centro da outra. Isto é concentricidade. Cliquei fora e agora ele pede que eu coloque aqui a dimensão inteligente como 50. Dimensão inteligente. E aqui eu vou marcar 50. Número 7 concluído. Sair de esboço, clico aqui. O esboço é fechado e agora clique em trimétrica. Bom, não preciso fazer isso. Eu clico com o botão do meio do mouse, dou uma giradinha nele para saber o que está acontecendo. Vou usando o zoom. Quero mostrar para vocês, olha, que ele está cortando só um pedacinho. Vocês estão vendo? Ele está cortando desta face até 25 para dentro da peça. Ele está fazendo isso na direção correta, né? Daqui para trás. Só que ele está pedindo para a gente cortar toda a peça. Então a condição final aqui não é cego. Cego é quando ele para em algum lugar. É passante para atravessar toda a peça. Eu não preciso marcar quanto que a peça tem. Só preciso marcar passante. Ele já deveria ter mostrado ali, né? Pra gente essa nova realidade aqui. Eu cliquei.
mas tudo bem, ele deve fazer. Olha lá, apesar de não ter mostrado no vídeo, né? Porque talvez o meu processador de vídeo aqui não tenha tido capacidade de fazer isso. E aparece aqui, né? SolidWorks está com probleminha para mim. Muita coisa aberta. Clique em OK, tudo certo até agora. Avançar. Agora crie os filetes de 5 mm de raio. Vamos fazer isso? Instruções. Clique em filete. Filete é esse cara aqui. Ele pede para a gente fazer filete aqui, 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 aqui também. Você percebe que todos esses filetes estão relacionados com esta face. Então, eu posso clicar aqui. Atenção, algumas vezes você clica em filete e ele mostra um erro. Por quê? Porque o raio pode ser maior do que a peça pode suportar. Então eu sugiro que vocês, antes de fazer o filete, troquem o valor que aparece aqui. E depois sim, vocês selecionem arestas, faces, recursos e loops. Então eu vou escolher esta face. E ele vai fazer raios em torno de toda esta face e na parte de dentro também, em toda a fronteira desta face. Só que ele pede mais coisas. Ele quer que a gente arredonde também esses cantinhos aqui. Então a gente pode clicar aqui, pode clicar aqui. Se a visualização de vocês não permite ver desse jeito, preste atenção se aparece aqui, ó, visualização completa. Aqui. E aquele outro, como eu mostrei na aula passada, eu posso aproximar o mouse da posição onde fica o outro ponto vivo e ele seleciona para mim. Vou clicar com o botão da direita do mouse porque aparece um verdinho ali e eu já ganho tempo dando OK, como ele pede para fazer aqui. Clique em filete. E agora ele vai querer um raio menor, um raio de 1,5. Então eu vim em filete novamente. Então ele criou já um filete, agora vai criar outro. Atenção, troque primeiro o valor para 1,5. E depois clica nesta face, que ele vai escolher tanto uma aresta, a de fora quanto a de dentro. Entenderam? Clicar com o botão da direita, sem mexer o mouse, ele confirma para mim. Agora ele pede para tirar esta face de trás. Ele está criando uma casquinha. Então, quando a gente não sabe como fazer isso, vem para instruções. Ele pede para girar a vista. Eu clico com o botão do meio e giro o mouse. Tá? Existe um outro botão para fazer isso, mas eu não costumo usar. Tanto que essa ferramenta aqui, eu nem deixo ela ativa, porque para mim não é muito prático. Arraste o ponteiro para girar, solta a ferramenta, seleciona a face de trás. Então, clico na face de trás, que é a face que vai remover. Vou clicar em casca. Onde que está a casca? Está aqui escondidinho. Casca. Sob parâmetros, define espessura como 2. Então aqui parâmetros, espessura 2. E clico em OK. Só isso. Agora ele faz aqui algumas visualizações. Tá? Ele está querendo mostrar para a gente qual foi a vantagem de ter feito desta maneira, né? Então ele faz aqui uma seção da peça, um corte. Então olha só, a gente pode ir cortando a peça assim, nesta posição, mas também pode escolher cortar a peça de baixo para cima através desses botões aqui, ou da direita para a esquerda. E aí eu posso confirmar. Eu gosto de deixar sempre
esse botão aqui, ó, exibir tampa da seção e manter cor da tampa. Tá vendo que a tampa aqui está em azul? Eu gosto de manter, para eu ver onde que foi o corte. Ok. O que ele está mostrando para a gente? Ah, aqui eu não cortei o bastante, ele cortou mais para cima para mostrar os arredondamentos. Bom, mas aqui também dá para ver, ó. Houve aqui um arredondamento, onde aqui tem uma casquinha de 2 milímetros de espessura e aqui continua mantendo a casquinha de 2. Se você experimentar fazer o arredondamento depois de ter feito a casca, isso não vai dar certo. Posso mostrar para vocês assim. Eu vou pegar aqui, ó, o arredondamento de 2, que é este daqui, e vou trocar de posição com a casca, como se eu tivesse feito a casca antes de ter feito o arredondamento. Olha só. Então, aqui na árvore de projeto, esta sequência importa. Ela é importante. E olha só, eu arredondei por fora, não arredondei por dentro. Quando eu crio a casca e tem um arredondamento do lado de fora, ele arredonda por dentro. E se eu quisesse fazer este arredondamento agora, vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer um arredondamento de 5, como era daquela parte maior ali da peça, tá? Vou fazer um arredondamento de 5 aqui, nessa parte aqui dentro da peça. Aqui, ó, vou fazer aqui dentro. Vou fazer só de um lado para vocês entenderem. E agora eu vou apertar Ctrl 8. Ctrl 4, 5. Ctrl 5. Olha aqui o ladinho que eu arredondei agora. Você percebe que aqui tem 2 milímetros de espessura e aqui também tem 2. Mas eu duvido que aqui tenha 2. Porque este raio aqui é um raio de 5. E este outro raio também é um raio de 5, mas ele não pode ser um raio de 5. Porque se você perdeu a espessura, este raio ele deve estar no mesmo centro deste daqui. Ele deveria estar aqui, neste centro. Mas isso não acontece. O raio deveria ser menor. Então, 5 de raio menos 2 daria 3. Então, o que eu estou falando para vocês? Que este raio aqui, ao invés de ter 5, deveria ter 3. E se eu trocar por 3, vai dar certo. Eu clico aqui em filete, onde aparece 5 aqui, eu troco para 3. Mas vocês percebem que eu tenho que ficar fazendo continha para isso? Eu vou... Olha só. Sempre quando não aparece no vídeo aqui, você pode tentar reconstruir. Vocês viram que agora ficou com 2 milímetros de espessura? Mas se você perceber, eu tive muito mais trabalho, porque eu tive que clicar, fazer um novo filete e ainda assim fazer as continhas. Então, a sugestão, vai fazer uma casca, deixe tudo pronto do lado de fora para que ele possa fazer os cálculos da espessura da parede e tudo vai dar certo no final. Essa daqui é a aula que eu quero que vocês terminem. Espero que vocês tenham gostado e terminado essa daqui. Quem já terminou este tutorial e quer avançar um pouquinho, eu sugiro que não vamos esquecer, né? Eu fiz aqui uma bobagem só para demonstrar para vocês. Eu vou tirar isso daqui e vou trocar de novo a posição, colocando o filete 1 no lugar certo dele, tá? E se você não quiser mais ver a sua peça cortada como está, assim é só clicar nesse botão, Ctrl 7, salvar.
Pronto, o tutorial tutor 1 está concluído. Vamos ver o que a gente tem agora para fazer lá na nossa apostila. Na apostila pede para a gente fazer uma pequena avaliação. Que recursos você usou para criar tutor 1? Então, todas essas questões aqui são possíveis de você fazer. Tente responder, porque vai cair na prova, tá? Na próxima provinha nossa. Aí ele fala assim, converter dimensões. O que ele quer? Converta todas as dimensões de tutor 1 de milímetros para polegadas. Então ele pede para a gente fazer essas continhas aqui no papel. Fazer as continhas mesmo, usando lápis, papel e borracha. Depois calcular as modificações. Tá? Ele pede para a gente trocar ali alguma coisinha. Depois ele pede para a gente modificar tutor 1 de forma a atender aos requisitos do cliente. Calcular o volume do material e calcular o volume do recurso de base. É bom que vocês façam isso, porque no nosso projetinho da atividade integradora 2, nós vamos usar matemática também para calcular muitas coisas, tá, do nosso projeto. Então, depois de você ter feito até a tarefa número 5, se você for muito rápido e conseguiu fazer tudo isso, então pode concluir aqui com essa caixinha de CD, que é muito bacana de fazer, tá? Então, você tem que fazer esta caixinha aqui, fazer o CD e obedecer todos esses pré-requisitos que o cliente mandou para a gente, né? Para a gente desenvolver. Então, você vai medir um estojo de CD, não precisa medir, eu falo para vocês quanto é que vai, tá? Eu vou deixar lá no site para vocês copiarem aqui esses valores que eu não tenho de cabeça, mas é 12 e alguma coisa aí. A gente tem que tomar cuidado aqui, que ele troca muito de milímetro para centímetro nessa lição. Isso é bacana a gente ver, porque o cliente ele não vai respeitar, né, as nossas preferências, ele vai mandar do jeito que ele conhece. Então, se aqui ele está trabalhando em centímetro, você trabalha em centímetro. Como é que faz para mudar isso? Dá para mudar aqui, ó. Milímetro, grama segundo, centímetro, grama segundo. Então, alterando aqui, ele já altera os valores. Vou dar um exemplo. Lembra que aqui era 120, agora está 12. Porque ele está medindo em milímetros, em centímetros, e agora voltou para milímetros. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado.